Olá, sejam bem-vindos ao meu canal Thiago Baruch, onde eu falo a respeito do esoterismo, da religiosidade, da Umbanda, da Cabala. Se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário se você gosta desse tipo de conteúdo a respeito então do esoterismo. Hoje eu vou falar com vocês um assunto que é o quê? São as coincidências energéticas que nós temos aqui na nossa rotina. E quando eu falo coincidência, às vezes não são tão coincidências assim, por quê? São coisas que a gente acha que é meio sem querer, que acontece, que às vezes começam a fazer parte da nossa rotina. E quando eu falo parte da nossa rotina, já há algum tempo, né? Vai se tornando uma tradição, aquilo que a gente sempre vai fazendo toda semana, e a gente nem percebe de tanto que está já incorporado nos nossos hábitos. O que eu vou falar a respeito, então, dessas questões energéticas que a gente nem percebe que são questões energéticas, estão fazendo parte da nossa vida, mas de uma forma, uma frequência mais baixa. Eu estou falando o quê? Do álcool, eu estou falando do cigarro, eu estou falando da nossa alimentação como um todo. Então, tudo isso faz parte do nosso dia a dia, da nossa rotina, influencia diretamente, então, as nossas questões energéticas, né? Nossas drenagens energéticas que nós sofremos no dia a dia. Eu vou começar falando a respeito do álcool. Muita gente, hoje em dia, bebe, né, para confraternizar, eu acho super normal, mas a partir da segunda metade do século XX, mais ou menos, essa questão das bebidas, né, do cigarro, ela veio se tornando muito forte no nosso dia a dia. Então a questão do álcool ela veio se tornando o quê? Uma questão social, né? Então todo mundo bebia, né, para confraternizar, bebia justamente para brindar uma ocasião especial, era sempre então um motivo de comemoração a ingestão de bebida alcoólica. E também o cigarro, as propagandas, né, que foram sendo veiculadas sempre, daquela questão que fumar é um hábito bonito, é um hábito elegante, é um hábito chique, né? Então tudo isso estava envolto aí na nossa rotina a partir da segunda metade do século XX, e a gente foi o que? Introspectando esses hábitos, né, trazendo para o nosso dia a dia e não percebendo que esses hábitos, na verdade, são distrações energéticas. Olha que interessante, quando a gente fala de distrações energéticas, a gente nem percebe que essas distrações acabam tirando a gente do que? Do verdadeiro caminho, do real caminho, aquele caminho da evolução que a gente está tentando buscar. E, na verdade, as populações como um todo, né, de todos os continentes, não percebem essa invasão, né, energética que a gente recebe desses hábitos, né, do dia a dia que estão sendo praticados, por todas as famílias, né, todas as pessoas que você conhece praticam também esses hábitos, a questão de beber, né, principalmente. Quando eu falo a questão da bebida é bem interessante, porque quando você bebe, você abaixa a sua frequência energética. Até a palavra álcool, né, na sua etimologia, é bem interessante falar, vem de al-kul, né, do árabe, que é justamente o quê? O espírito que come corpo, né, seria a tradução literal, então, do al-kul, que é justamente a etimologia da palavra álcool. Por que que tem essa etimologia? Porque os médiuns da época, né, os médiuns muçulmanos, né, já de tempos atrás, eles percebiam quando a pessoa, então, fazia a utilização de alguma bebida fermentada com graduação alcoólica, ela sofreu uma certa obsessão. Então, aqueles mais sensíveis, né, os médiuns de fato da época, eles percebiam que a pessoa fazia ingestão de bebida alcoólica e começava a ter o quê? Problemas de obsessão espiritual. Então a religião a muçulmana ela não permite que se beba, então eles não bebem, né, não fazem uso da bebida alcoólica, porque ficava o quê? Muito nítida essa baixa de frequência vibracional da pessoa a partir do momento que ela estava ingerindo bebida alcoólica. Aí, lógico, né, o Ocidente como um todo sempre bebeu muito, e alguns países sempre fizeram muitas propagandas a respeito das bebidas alcoólicas, e além disso, as bebidas alcoólicas, elas vêm o quê? Sempre com novas fórmulas, né, novas bebidas sendo inseridas, né, no nosso dia a dia, né, bebidas com saborizadas, enfim, justamente para dar aquela maquiada no gosto do álcool, né, essa potência alcoólica forte, e aí vem trazendo que tudo isso para os nossos hábitos diários. Aí você vê que interessante, então, como os muçulmanos não bebem devido a isso, eles já percebiam, então, essa obsessão. Quando quem tem um contato mais com o espiritismo consegue perceber, até nos filmes espíritas agora que nós temos, né, com bastante evidência para poder perceber isso, aquela obsessão das pessoas que estão num bar, às vezes, vão para um bar e aquela coisa, hoje a gente vê nas redes sociais a questão do sextou, do sabadou, do domingo, o pessoal se empolga, não acaba bebendo um dia só por semana, né? Acha que brindar, às vezes tem que brindar 3, 4 dias na semana, ou até mais, partindo por uma questão já de um problema, né, de alcoolismo, e aí vão sendo obsediadas, e a pessoa não consegue mais sair daquela faixa frequencial devido ao uso dessa bebida alcoólica.
E aí ela começa, então, ter essa drenagem energética direta, né? Porque aquele espírito que está obsediando ela, ele quer, de fato, sugar todo o ectoplasma, então, que é produzido a partir da bebida alcoólica. Então, de fato, você bebe, a sua frequência ela baixa, não tem jeito, e a gente pode ver que parece que é uma coisa meio arquitetada, meio articulada, né? Não é uma questão de conspiração que eu estou falando, mas a gente pode perceber alguns campeonatos de futebol, por exemplo, quem é sempre o principal patrocinador é sempre o quê? Uma marca de bebida alcoólica. Não é à toa que as coisas são feitas desta maneira. Como eu falei da alimentação também, os fast foods, né, que a partir da segunda metade do século XX veio com força, né, todos eles, né, a partir dos anos 50. Lógico que eles já existiam um pouquinho antes, né, mas eles começaram a vir com força, e com força de marketing também, muito fortes, né, a partir da segunda metade do século XX, e até hoje você vê o tamanho deles, hoje a dimensão que tomou no planeta nessas marcas, são marcas globais, principalmente essa questão da mistura do queijo com a carne, né, para você que estuda cabala, é cabalista, sabe o que eu estou falando, essa questão que de atrapalhar energeticamente o seu segundo cérebro, que é o seu intestino. Então você está atrapalhando sim aqueles neurônios que estão lá no seu intestino fazendo aquelas sinapses importantes para metabolizar todas as suas questões químicas e fisiológicas, o seu corpo ter um equilíbrio bacana e você também quer ser mais sutil. E aí você come a carne com queijo, ela fica muito tempo no seu intestino, porque nós somos criaturas com o intestino muito comprido, né? Não somos, de fato, carnívoros que têm um intestino curto para ter logo a evacuação daquele material que nós estamos ingerindo. Até segundo Ramatiz, para quem conhece Ramatiz, né, esse espírito que é uma luz aí para muitos espíritas, né? E Hercílio Mais, né, foi um grande escritor aí que ele conseguiu canalizar muitas obras por meio de Ramatiz. Então Ramatiz já dizia a respeito sim da dieta vegetariana, que trazia o quê? Só benefícios em termos frequenciais e vibracionais, que a pessoa que estivesse comendo mais alimentos, né, sem ser de origem animal, ela conseguiria então manter uma frequência mais tranquila, né, mais amena. Por que eu falo isso? Porque a carne, lógico, né, é fruto de um abate animal. Um animal foi morto para você consumir aquela carne. Então, quando você ingere a carne, sua frequência acaba baixando um pouco. Então, são o quê? São diversos artifícios, como a gente pode perceber, na ingestão de alimentos, seja de bebidas, para o quê? Para você ter uma baixa frequencial. E assim você não vai enxergar, de fato, as coisas simples da vida, porque você quer tudo muito complexo. E hoje a sociedade contemporânea, ela quer tudo de uma forma muito complexa. A simplicidade parece que a gente abandonou. A gente quer também as comemorações, né, os festejos que nós temos. São coisas muito bem arquitetadas, muito complexas, e sempre que é aquela questão do comprar, né, comprar bastante, né, fazer festas, então todo mundo tem que comer muito, beber muito. A nossa comemoração hoje é dessa forma. E a questão do cigarro da mesma maneira, né? Tudo bem que nos últimos anos a gente começou a ver essas políticas públicas, né, anti-tabagismo, mas o tabaco da mesma forma atrapalha a questão da energia prânica. Então toda vez que você respira, você está trocando energia com o universo e está trabalhando a sua energia prânica. E da mesma forma as indústrias do tabaco aí, elas também trabalharam muito hoje com esses cigarros modernos que nós vemos aí também, que é da mesma forma tem a nicotina embutida, também está trabalhando da mesma maneira o que? Interromper essa troca prânica que a pessoa tem com o todo. Então a pessoa ela deixa de perceber o todo, ela só começa a perceber a energia cada vez mais densa, porque ela está se alimentando mal, ela está bebendo bebidas alcoólicas, ela está tendo uma dieta ruim e está fumando, quer dizer, são muitas coisas ao mesmo tempo. E além de tudo, que as questões musicais. Hoje ninguém tem paciência, podemos perceber, para ver um concerto de música clássica, né? Um canto lírico, né, que alcança frequências realmente acima até da paz, é incrível, né? São frequências vibracionais que nós conseguimos medir, então, e cada frequência tem do amor, né, da paz, da alegria, então são frequências vibracionais, né, em megahertz que nós conseguimos medir, e o canto lírico ele é que atinge uma das maiores frequências, né, possíveis, que é até a frequência da cura, muito bonito. E quando a gente para medir algumas músicas, que hoje tem palavras, né, de baixo calão, então elas têm realmente frequências lá embaixo, e quando a gente está escutando, a gente entra em contato com essas frequências, a gente só está buscando exatamente aquilo que aquela música está cantando. Então, realmente a gente vê a sexualização um pouco mais cedo hoje, né, das pessoas, a gente vê um grau de violência um pouquinho maior também, né, sendo trazido então por essas músicas, e tudo isso então, você pode perceber então, estou falando de música, estou falando de cigarro, estou falando de bebida alcoólica,
estou falando de alimentação. Então todos os seus hábitos estão sendo mudados, né? O número de ateus aumentou, né? Lógico, por quê? Porque a igreja também ficou cansativa, não soube se renovar, principalmente a igreja católica, eu estou falando. Tem muitos credos, muitos cultos hoje, ainda bem, né? Que a gente consegue ver um aumento também na questão espírita, na questão umbandista. O pessoal que procura hoje, que não é judeu, né? Não é nascido judeu, mas procura a Cabala, para estudar a Cabala também, buscar novos entendimentos. Tem muita gente que está buscando essas novas vertentes, mas essas distrações que foram colocadas para nós devemos prestar muita atenção, porque tudo isso tira a gente do caminho, e tudo isso é proposital. Essa mudança de era que nós estamos entrando agora, saindo, né, da era de peixe, entrando na era de aquário. Então a era de aquário, ela traz toda essa questão tecnológica que nós estamos vivendo, a era da informação como um todo, mas também traz o quê? Esse certo desligamento, então, com as religiões. De fato, vai haver uma quebra com as religiões, mas esse conhecimento que é oculto e que é de todos, não tem a ver com nenhuma religião, na verdade, e tem a ver com energia, né? Porque tudo é energia. Então, isso é uma questão física agora que eu abordo, tudo é energia, né? Desde a pedra lá, bem sólida, quer dizer, energia plasmada, né? Tudo é energia, você é energia também, você respirando, né? Quer dizer, essa troca prânica que você faz ao respirar, então tudo é energia, a gente começa a perceber esse novo salto que em busca desses conhecimentos esotéricos, tentando sair um pouco dessas distrações. No momento atual a gente vê o quê? Muitas distrações ainda tomando conta dos jovens, né? Principalmente essa faixa que está hoje, nessa juventude, lógico, além do computador, né, também das redes sociais, da questão rápida de troca de tela, então vai trocando, a gente não absorve, né, nenhuma informação, vai trocando rapidamente, a gente não consegue parar, né, para assistir um vídeo muito comprido, né, um vídeo que tenha muitas explicações, porque já cansa, né? A gente já quer partir para outra informação e ficar vendo. Até os um pouquinho mais velhos também estão agora nessa toada, nessa questão. Então, os jovens hoje ocupam a cabeça, né, com essa troca de informações rápida, não, acabam não absorvendo muita coisa. Não estou falando, né, de todos, né, mas sim de uma maioria hoje está presente nisso, tanto é que o TikTok hoje é uma febre, né, são algumas redes sociais aí que de fato tem muitos, né, seguidores e muitas pessoas postando ao mesmo tempo, são distrações exatamente para aquele plano maior de você conseguir se centrar energeticamente e você está bem consigo mesmo. Pode ver também o aumento dos transtornos, né? Essa é outra questão que eu abordo, que é interessante ver. Então, quantos transtornos hoje a gente começa a ver, então, que as pessoas têm, seja a respeito de excesso de trabalho, né, o burnout, sejam as depressões que apareceram, muitas pessoas com depressão. Então, são muitos cuidados que a gente tem que tomar conosco mesmo, e a gente acaba não cuidando, mas sempre teve aquela questão de descarregar essa ansiedade, né? Tentar lidar com esse nervoso da maneira da bebida alcoólica, que sempre foi uma distração para baixar a sua vibração, mas entorpecia o seu sistema nervoso central, então você ficava calmo, então as pessoas bebiam como tratamento, ou se não o cigarro também, para ter aquela troca hormonal rápida para você, aquela sensação de prazer rápido, e tudo isso vem trazendo, então, distrações para os verdadeiros acontecimentos energéticos que nós estamos, né, passando agora e vamos passar também a enxergar nos próximos anos. A gente está numa mudança muito grande hoje de tecnologia. A gente pode ver, já teve o primeiro implante cerebral também, né, da empresa do nosso amigo aí bilionário, né, todos sabem quem eu estou falando. Então já tem esse implante cerebral e daqui a pouco todo mundo vai estar conectado aí na internet por esse chip no cérebro, né, mais precisamente na glândula pineal. Então essas são algumas distrações para que você não consiga de fato o quê? Evoluir, né, as suas energias e enxergar qual que é o verdadeiro caminho, você está em paz consigo mesmo, né, e conseguir tocar bem essas energias. Então eu falo dessas distrações porque é muito importante nesse momento atual a gente ter esse entendimento. Chico Xavier já falava, né, desse momento final aí de provas e expiações que nós estamos passando para podermos entrar num planeta em regeneração, isso em 2057, então a gente entra nesse planeta em regeneração, até 2019, então, seria aí o limite, né, para nós não entrarmos, então, até 2019 numa terceira guerra, né, isso passado, então, pelos mentores do plano espiritual. A gente conseguiu passar essa prova, parece que a gente está segurando bem agora com essas questões aí de rumores de guerra que estão acontecendo bem nesse instante também, então a gente conseguiu se segurar e não ter uma terceira guerra. Então estamos partindo de fato para um mundo em regeneração, mas esse mundo em regeneração ainda o que? Carece de uma mudança comportamental um pouco maior do que estamos tendo. Tem muitas pessoas de fato acordando aí para as novas possibilidades, né? Para se cuidar, para ter uma dieta mais adequada, né?
abandonar alguns vícios, na verdade é isso, alguns vícios que temos hoje, e as pessoas estão conseguindo partir para uma escala energética maior, mas pode prestar atenção, tudo que eu falei a respeito dessas distrações, de fato elas continuam a ocorrer ainda, pode perceber, então toda sexta, quando você sair de casa, todos os bares aí nas esquinas estarão lotados, né, as pessoas ainda confraternizando, né, e de fato não existe nem aquela desculpa da falta do dinheiro, né, se o país está em crise ou não, não interessa, né, nem vou entrar também nesse assunto, né, para falar de governo, não vou falar nada disso, porque independente do momento econômico, nós pessoas estão o quê? Se divertindo, confraternizando sempre com o álcool, né? Então essa confraternização alcoólica ocorre em todas as cidades, você pode perceber, todas as esquinas tem bastante gente, então tem mais gente dentro de um bar do que num centro espírita, mais gente dentro de um bar do que numa igreja, mais gente dentro de um bar do que dando um passeio numa praça simplesmente, né, por dar um passeio. Então a gente vê que essas distrações estão muito fortes ainda, por mais que para quem você que é espírita e gosta do tema espírita também, por mais que o umbral esteja sendo esvaziado, sim, está tendo uma triagem energética, né, por semelhança energética, né, separar o joio do trigo, na verdade, como dizia na Bíblia, como Jesus falava também em uma das parábolas, né, essa separação do joio do trigo nada mais é e nada menos é do que justamente a semelhança energética. Então você começa o quê? Você está vibrando determinado padrão energético, você vai ficar naquele mundo, né, que você está vibrando. Então um umbral, quando a pessoa vai para um umbral porque ela está vibrando ainda uma zona frequencial baixa, ela se encontra então naquela frequência. O umbral de fato não é um lugar, ele acaba acontecendo energeticamente, né, no plano espiritual, numa frequência negativa, inferior de fato, porque são pessoas que não querem saber às vezes da evolução, não tiveram essa compreensão em vida, né, quando vieram aqui resgatar os seus karmas aqui no planeta, né, e trabalhar também as suas virtudes, não conseguiram evoluir com as suas virtudes e acabam se rebelando, né, ficando com raiva, né, do momento atual que foi vivido e acabam, por semelhança energética, que vibraram baixo indo para o umbral. Esse umbral hoje de fato está sendo esvaziado, mas não é como alguns já dizem, que já esvaziou totalmente, lógico que não, que nós vemos as reverberações energéticas do umbral de fato aqui na crosta terrestre, com as atitudes aí de muitos irmãos nossos aí que hoje ainda não conseguem de fato estender a mão ao próximo, mas não tem problema, cada um com a sua jornada, cada um com o seu momento evolutivo, que você consiga aproveitar ao máximo então dessas ideias aí de um novo mundo, de uma nova era que está surgindo, que vemos claramente que esse é o momento, né? São muitos embates acontecendo, justamente o quê? Para confundir, né? Para trazer distrações, como eu falo, para trazer distrações energéticas e você não conseguir trilhar o caminho. Então, só essas algumas dicas aí, para você que já está buscando então uma filosofia, trabalha também as energias de alguma religião, todas essas distrações, é legal a gente deixar um pouco de lado para a gente conseguir o quê? Focar naquilo que a gente está querendo. Você que hoje também já é radiestesista, trabalha com radiônica, você que trabalha com tarô, com reiki, trabalha com cromoterapia, todas essas energias, ou também faz uso de algum desses tratamentos, você sabe como é importante a gente abandonar alguns desses vícios que nós temos aí no cotidiano, para a gente conseguir se conectar com aquilo que a gente está fazendo, né? Seja até um Feng Shui que a gente fez na nossa casa, então a gente melhora um pouco os hábitos para começar a ver aquela energia circular, né? Porque sempre o que vem da nossa atitude, né? Toda a circulação energética vem da nossa atitude, até nessa questão o quê? Da gente conseguir plasmar fisicamente. Quando eu falo vem da nossa atitude, porque tudo aquilo que você quer como objetivo, você buscou, né? Você estudou, você trabalhou para conquistar aquele objetivo. Então isso é importante, você sempre está movimentando energeticamente para gerar aquele resultado. E gerar um bom resultado é sempre da mesma maneira, você vai então abandonar, né, todas essas distrações para enxergar o verdadeiro caminho e você vai conseguir de fato então ter essa troca energética que é tão bacana, e essa troca energética com todo o equilíbrio que a gente está buscando, né? Nada mais, nada menos que isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Essa mensagem então que eu passei para vocês, a gente ficar realmente bem atento aí às distrações aí desta mudança então de vibração do planeta, né? De provas e expiações para o planeta em regeneração, essa entrada de fato agora na era de Aquário. Então prestarmos bastante atenção para essas energias equilibrantes aí fazerem parte da nossa vida. Lembro para vocês, mais uma vez, se inscreverem no canal, deixarem o seu like, deixe o seu comentário se você gostou do vídeo também e compartilhe esse vídeo
com um amigo seu que tem interesse também nesses assuntos da espiritualidade, tá bom? Até o próximo vídeo.